Então, pessoal, eu vi que o Renan saiu da aula ali, né? Não sei se ele teve problemas técnicos, mas bom dia. Então, vamos aí para a nossa aula. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, tá? Vamos fazer, então, conforme o professor há pouco falou, vamos dar uma retomada aí, né, no Poluição das Águas, capítulo 8, o material que eu trouxe para vocês, que é o modelo de Streeter-Phelps, onde nós vamos dar uma revisada no material 15 da aula passada, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Bom, então ficou o exercício, né, para vocês fazerem, no intuito de nós discutirmos ou apresentarmos uma forma de modelagem em Excel, né? Assim como quando a gente for falar de poluição atmosférica, nós vamos trazer um trabalho que foi desenvolvido aí dentro da UBRA mesmo, com o Emanuel, colega de vocês de curso de engenharia ambiental, onde foi desenvolvido, eu orientei o trabalho dele para fazer o estudo das plumas atmosféricas de uma refinaria bem voltada ao material, né? Oi, Priscila. Bem voltada ao material da empresa que ele trabalhava lá em Angola, se eu não me engano, lá na localidade dele. Então, a gente, por falta do software, a gente acabou fazendo todo o trabalho via Excel. Eu acho que foi um trabalho bem bacana. E a ideia de a gente também estar trabalhando aí com Excel no primeiro momento é que vocês estarem utilizando uma ferramenta acessível, e a intenção, então, na próxima aula é que a gente possa fazer Street-Phelps também em Enso. Tá? Então, para isso, hoje, no final da aula, eu vou dar alguns materiais para vocês darem uma lida, e a intenção é que vocês reforcem esses conceitos, para que na próxima aula, quando a gente começar no processo de modelagem, vocês tenham, então, condições, né, de estar compreendendo um pouco melhor, né, as questões matemáticas. Hoje vamos fazer uns exercícios também que envolvem matemática, então, para a gente dar uma reforçada e ver se vocês estão, de fato, compreendendo bem essa questão, essa dinâmica, porque modelagem é matemática também, né? Então, se a gente não tem bem consolidados esses conceitos básicos matemáticos, realmente a gente dá uma patinada nessa área aí. Então, vamos aqui no que nós vimos na semana passada, tá? Então, semana passada, nós trabalhamos dentro dessa planilha, tá? Vocês já têm ela disponível aí. Nós trabalhamos aqui, deixa eu só fazer essa correção aqui, que como está 0, daí dá um erro ali. Então, é só a gente fazer isso aqui. Aí aparece um valor ali, pequeno, mas aparece, né? Bom, então, o que ocorre? Quando nós, então, desenvolvemos essa metodologia aqui no Excel, tá? Eu não estou trabalhando com derivadas, né? E tampouco eu fiz a integração da derivada. O que eu fiz foi pegar o modelo apresentado no nosso livro base, e com base naquele modelo ali, eu desenvolvi, então, uma linguagem matemática que se adaptasse ao Excel. Mas eu fiz, né, uma análise temporal, porque todo o exercício, ele em si, de Street-Phelps, ele é todo baseado em dias, né? Então, é depuração e a relação temporal por dias.
E se vocês perceberem, né, eu trabalhei com a unidade de segundos, talvez esteja um pouco pequeno, vocês não enxergam aí. Então, para isso, por isso que a gente acabou tendo gráficos tão extensos, né, porque nós estamos trabalhando aí com as unidades em segundos. Mas se vocês perceberem lá no finalzinho, eu mais ou menos trabalhei com uma base de 2 dias, tá? Isso foi digamos, o tempo máximo, com base, né, na conversão aqui, que 1 minuto são 60 segundos, 1 hora são 60 minutos, e um dia, né, vai ser 24 horas, vezes 60, vezes 60. Então, num total de 2 dias, é isso que a gente vai ter. Né? Vou dar uma conferida aqui. Aqui dá, não chega a dar bem 2 dias, aqui está dando um pouquinho menos de 2 dias, tá? Está dando, deixa eu ver aqui, ó, 1.400. Dividido. Aqui. Está dando aqui, ó, aproximadamente, para ser mais preciso, né? Está dando um dia e meio, mais ou menos, foi o tempo equivalente em segundos aqui, tá? Bom, então, por que a gente faz essa relação temporal? Porque para nós trabalharmos aqui, aqui no caso seria a desoxigenação, né? O oxigênio dissolvido. A gente vai ter, então, o decréscimo, conforme o tempo vai passando. E a mesma coisa, né? O decréscimo do oxigênio dissolvido vai ocorrendo em virtude do decréscimo da DQO e em virtude do decréscimo da DBO. Né? Hoje, nós vamos fazer um trabalho que ele vai ser bem interessante, que é de uma empresa que larga o seu efluente no Lago Guaíba, e nós vamos pegar diferentes pontos de lançamento do Guaíba, nós vamos pegar diferentes pontos do Lago Guaíba, com diferentes características físico-químicas da água, e com base nessas informações a gente vai estar largando esse efluente dentro desses pontos determinados. E vocês vão fazer, vão ter a missão do órgão ambiental. Então, vocês vão estar avaliando qual é o impacto, né, por meio do modelo de Street Phelps, qual vai ser o impacto, então, desse empreendimento lançando esse resíduo dentro do Lago Guaíba, tá? Então, basicamente é isso, né? Então, o oxigênio vai sendo reduzido, né, automaticamente para haver a redução, então, da DQO e da DBO. Mas eu tive que fazer uma adaptação, como eu falei para vocês, né? Na aula passada, nós já tivemos, então, essa discussão com alguns alunos que ficaram com dúvida na realização do exercício, e ali a gente, então, discutiu isso para que nós pudéssemos evoluir. Né? Então, se vocês olharem aqui, o oxigênio ele vai reduzindo, ele demorou bastante, né? E a DQO também, né? Até que nós chegamos no ponto do oxigênio dissolvido zerar. Né? Se nós continuássemos, né, com a fórmula, o que acontece? O valor do oxigênio dissolvido, ele não vai haver um crescimento, tá? Então, o que ocorre? Por que ocorre isso? Porque o modelo que eu criei no Excel, ele não atendeu, né,
plenamente, uma equação só não atendeu, mas ele carece da interpretação do engenheiro. Então, não pode simplesmente zerar e daqui a pouco a gente sabe que a reoxigenação do processo ela não é instantânea. Então, em virtude disso, eu tive que fazer alterações aqui na fórmula. Tá? Então, deixa eu só voltar. E essas alterações, então, a fórmula está aqui, e aqui embaixo ela já foi modificada, né? Onde aqui nós tínhamos esse valor aqui, B14, tá? Nós tínhamos esse valor aqui, perfeito. E lá no final, então, a gente fez a modificação para o ajuste. Certo? Então, nós modificamos, fazendo o quê? Acrescentando aqui, então, o sinal negativo, certo? E acrescentando, no caso, o próprio valor manteve-se aqui no final, né? Mas acrescentou-se o sinal negativo. Então, aqui, daqui para cá, então, essa foi a modificação que nós fizemos, certo? Bom, e o que nós percebemos? Então, que o processo, depois desse ponto aqui, ele começou a sofrer, né, uma oxigenação, ou seja, houve automaticamente a reincorporação do oxigênio aos poucos, porém a DQO e a DBO permaneceram baixando. Né? Então, a gente vai vendo aqui a reoxigenação e a redução. Né? Até que, o que acontece? Se nós mantivéssemos a mesma fórmula, o que ia começar a acontecer? O oxigênio dissolvido, automaticamente, ele começaria a passar de 7. E a gente sabe que a quantidade de oxigênio dissolvido na água vai ser baseado na temperatura, tá? Então, a quantidade de oxigênio, e obviamente, né, a turbulência do rio, e então essa reoxigenação, ela vai até atingir o grau de saturação de oxigênio da água. Então, por isso que aqui a gente igualou a 7, que era a condição inicial do rio, tá? Mas, e o que vai acontecer? Né? A gente volta para a fórmula original e automaticamente a gente ainda manteve, né, a redução do parâmetro até um valor X, tá? Poderíamos ter continuado, mas a gente foi até esse tempo aqui, que equivale a 1,66. Se a gente permanecesse, né, fazendo a base de cálculo, nós veríamos que ele chegaria no valor mínimo, né? Mas a intenção foi o quê? Que nós percebêssemos, né, graficamente, que... Deixa eu aumentar aqui. Qual é a base do entendimento, né? A base do entendimento é que, para que nós tenhamos a redução tanto da DQO quanto da DBO, lembrando que Street Phelps, ele é um modelo de DBO em função de OD. O professor aqui colocou a DQO também, né? Porque a gente sabe que o processo de oxidação de material químico também, né, que não seriam só material biodegradável, biologicamente também pode ser oxidado. Então, é uma realidade, né? Quando a gente reduz a DBO, a gente também vai ter uma redução na DQO, que é a demanda química total, não só ocasionada pela depuração da matéria orgânica biodegradável, mas também, né, da matéria química, da matéria orgânica também química, né? Então, com base nessa informação aí, tá, o que nós percebemos? Que vai reduzir, então, as cargas orgânicas e até um ponto X,
que é o quê? Quando a gente zera o oxigênio, daí, então aqui a gente teve a desoxigenação, e aqui a gente teve a reoxigenação. Lembrando que isso são fatores definidos pelo K1, desoxigenação, e K2, oxigenação. E esses fatores, eles estão diretamente ligados com as características do rio, tá? Mas o que a gente percebe? Que, enquanto está havendo a redução do oxigênio dissolvido, a matéria orgânica está sofrendo depuração. E, à medida que esse rio se reoxigena, ele também, né, ele continua depurando essa matéria orgânica. E lembrando que, por que aqui foi tão lenta essa desoxigenação? Isso aqui foi o modelo que o professor criou, tá? Mas não quer dizer necessariamente que demore tanto tempo assim, né? Por quê? Tudo isso vai depender das características do rio ao qual a gente está avaliando. Bom, da mesma forma que a gente fez essa analogia aqui para o tempo, nós também fizemos para a distância. E a diferença não existiu, né, em termos de modificações no modelo matemático. Ele também aconteceu da mesma forma como o professor explicou anteriormente. A única diferença é que aqui nós precisamos, então, da velocidade do rio para nós determinarmos a distância em metros percorrida, né? Então, por quê? Porque se nós temos o tempo e nós tivermos a velocidade, nós conseguimos, então, encontrar a distância em metros. Essa, então, análise nos dá a mesma avaliação gráfica, né? Que, em termos de percurso, né? Então, volto de novo a dizer que esses dados são baseados no equacionamento que o professor fez, tá? Que ele levou em consideração um valor médio definido para K1 e o valor de K2 encontrado através das características do rio que o professor colocou, tá? E com base nisso, então, o déficit de oxigênio parte dessa equação, que foi o valor que nós modelamos, e da mesma forma, né, para o valor de DQO e de DBO, obedecendo essas equações, que foi exatamente o que nós aplicamos nessa parte planilhada aqui à direita, ok? Deixa eu só fazer aqui a correção para... Muito bem. Então, assim, ó, basicamente, tá, isso foi a estrutura que eu expliquei na semana passada, e eu pedi para vocês, então, fazerem o exercício 1, que seria o quê? Nós pegarmos um rio, o mesmo rio, porém, com uma carga de DQO e DBO maior, né? Então, o rio é o mesmo rio, só que a gente aumentou a carga de DQO e DBO. E daí o que nós percebemos em termos de análise gráfica, né? Que foi muito semelhante ao que nós tínhamos anteriormente, certo? A única coisa, como a matéria orgânica, se a gente for comparar aqui, né? Olha o tempo que demora para haver a desoxigenação total. Vamos chutar aí, em torno de 130 mil segundos. No entanto, quando nós colocamos uma carga orgânica maior, qual foi o tempo necessário para a desoxigenação total? Foi maior ou foi menor? Isso é uma pergunta. Então, mediante essa pergunta, eu vou, se vocês quiserem, podem abrir o áudio ou podem responder direto aqui. Isso é uma pergunta. Foi maior ou foi menor? Quando a gente teve uma carga orgânica maior dentro do rio, a desoxigenação do rio demorou mais tempo ou foi mais rápido? Isso é uma pergunta, tá, pessoal? Por favor, vamos participar da aula aí. Alô, alô?
Existe alguém aí? Hã? Então, tudo foi mais rápida, Mauro. Muito obrigado, Mauro, pela participação. Perfeito. Por que que ela foi mais rápida, Mauro? Ela foi mais rápida, por quê? Porque tu tem mais matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica, quanto maior ela for, maior é o impacto que ela vai causar no meio, né? Então, a gente vê que o modelo matemático, ele pode estar com erros em termos da definição dos tempos e das distâncias exatamente, em virtude do K1 e do K2, da forma como eles foram determinados, mas nós percebemos o quê? Que de fato, né, de fato, é isso que acontece. Se nós tivermos uma carga orgânica menor, né, que foi esse exemplo aqui, ó, a carga orgânica, num primeiro momento, foi uma carga orgânica de 58,19, e num segundo momento, no exercício, a carga orgânica foi de 330 e 120. Então, de 58 para 330, bom, quase 5 vezes maior. Então, esse aumento significativo da carga orgânica fez com que o tempo de desoxigenação fosse bem menor, né? E é isso que reflete aqui, certo? Então, basicamente, pessoal, digamos assim, o processo de impacto de poluentes em rios, em mananciais, se dá pelo fato da exterminação do oxigênio dissolvido. Então, esse fato é o fato que faz com que ocorra mortalidade de peixes. Esse é o fato que os órgãos ambientais se preocupam quando eles fazem uma definição de uma licença de operação. Então, vocês, tanto do lado do órgão ambiental, quanto do lado das empresas, a preocupação de você como engenheiro dessa área é cuidar para atender o parâmetro quando estiver no lado da empresa, por quê? Porque a definição do parâmetro foi baseado no tipo de corpo receptor que tu vai estar largando teu efluente. É totalmente diferente, pessoal, tu largar o teu efluente numa rede de esgoto ou tu largar o teu efluente numa rede num rio, né? Por exemplo, tu vai pegar grandes empresas, que nem o exemplo que a gente vai trabalhar hoje, ela está autorizada a largar no rio, né? Mas qual é o cuidado que ela tem que ter? Que quando ela lança direto no rio, o impacto é no rio. Então, o ecossistema ao qual o teu resíduo está sendo emitido, ele vai consumir agressivamente o oxigênio naquele local, e se tu estiver largando acima, né, tu vai estar acima do que o órgão ambiental modelou para os tipos de eventos que o teu efluente naquele ambiente poderia estar provocando. Então, essa que é a dinâmica do nosso exercício, tá? Então, isso tem que ficar gravado, tá, pessoal, para que vocês então compreendam. Quanto maior então a carga orgânica, mais rápido é o processo de desoxigenação do rio, tá? Bom, o exercício próximo, né, ele foi voltado ao quê? A mudar as características do rio. Então, assim, se manteve aquela DQO e aquela DBO original, de 58 e 19, porém, o que aconteceu com o rio? Olha aqui, o que aconteceu com o rio? Ó? O rio tinha 2 metros de altura e 10 de largura. E para o exercício 2, o rio passou a ter 5 metros de altura e 20 metros de largura. Então, a gente aumentou a área do rio. Isso vai fazer com que tu tenha uma maior quantidade de água, uma maior, digamos assim, uma maior quantidade, né, para diluição desse teu efluente, uma maior quantidade de líquido.
Então, o que vai acontecer em termos de análise, né? Então, o que ocorreu? No primeiro momento, vamos só relembrar lá. Ó, aqui é tempo. Então, o primeiro gráfico de tempo, né, quando a gente tinha um rio menor, ele demorou mais tempo para depurar aquela matéria orgânica, né? A depuração, volto de novo a dizer, ela é baseada na desoxigenação do rio. Então, o que ocorre? Tu vai ter mais percurso do efluente no rio, mais tempo do efluente consumindo o oxigênio do rio. Por quê? Por causa de uma questão de fator de diluição. Então, aqui demorou em torno de 130 mil. Bom, quando a gente, então, parte para o segundo exercício, a gente percebe que reduz para quase 100 mil. Por que o tempo de desoxigenação num rio maior foi menor? Né? Por quê? Pela questão do que nós falamos do fator de diluição. Né? Então, como tu tinha mais oxigênio disponível, em virtude da quantidade de água ser maior, então a interação do efluente com o meio fez com que ele se diluísse de uma forma mais rápida. E essa diluição permite com que tu tenha uma maior área de contato para ocorrer, então, a oxigenação dessa matéria orgânica. Né? A oxigenação que vai ser o próprio processo de autodepuração que esse efluente vai estar sofrendo nesse meio. Então, em virtude disso, quando a gente tiver, então, um rio maior, né, um rio onde tu vai ter uma maior quantidade de água, isso vai fazer com que o teu efluente cause um menor impacto, porque o impacto está exatamente, o impacto que o efluente causa está exatamente no tempo que ele demora para eliminar o oxigênio total da água e, basicamente, na distância em que isso vai acontecer. Porque maiores vão ser os percursos, maior vai ser o tempo de sofrimento daquele ecossistema. Então, quanto mais rápido isso acontecer e mais rápido ocorrer a oxigenação, melhor, né, vai ser para o meio. Então, não é incomum nós vermos, né, em arroios, principalmente em rios que passam no meio de grandes cidades, tu criar quedas d'água natural, né, quer dizer, artificiais, né? Por que tu faz essas quedas d'água? Porque toda vez que tu promove uma queda d'água, tu favorece a reoxigenação, ou seja, tu faz uma reincorporação artificial de oxigênio na água. Porque se tu depender somente das quedas d'água natural, se tu tiver, por exemplo, um terreno plano, isso não vai acontecer de uma forma, né, de uma forma, digamos assim, vai demorar muito para que ocorra essa oxigenação na forma natural. Então, o que é comum ser feito? Né? Então, a gente pode... vou só abrir um parênteses, que isso foge um pouco do objetivo da nossa aula, mas de igual importância, ele é a área de atuação de vocês. Então, tu tem um curso da água aqui, né? Então, esse curso da água, né, o que acontece? Tu só está tendo a reincorporação do oxigênio, o O2, aqui, né, na superfície da água. Bom, agora, o que tu pode fazer para que isso, então, tu provoque isso, né, de uma forma mais acentuada? Então, tu pode criar barreiras. Por exemplo, se tu colocar uma barreira nesse ponto aqui, né, uma barreira de... Isso, um exemplo que a gente pode ver é o próprio rio
o próprio rio Tietê, né, que passa no meio de São Paulo. Então, o que tu vai estar promovendo aqui nessa situação? Como tu botou uma barreira, automaticamente o que estiver anteriormente aqui vai se igualar a esse nível aqui. Porém, isso vai fazer com que o nível suba, e nesse ponto aqui, então, tu vai ter o quê? Vai ter, então, um transbordo dessa água aqui por cima. Havendo esse transbordo, então, tu vai estar além da oxigenação pela superfície, tu também vai criar uma zona de incorporação de oxigênio nesse ponto aqui. Né? Então, é isso que está acontecendo nessa queda da água aqui, que é quando tu promove, então, a reincorporação de ar de uma forma artificial, né? Mas isso, por exemplo, vai fazer com que, a nível de projeto, que não é o objetivo dessa nossa cadeira, né, essas distâncias, então, elas aumentem ou encurtem? Pergunta, pessoal. Aumenta ou encurta? Se a gente aumentar as quedas d'água, né, o percurso de desoxigenação vai aumentar ou vai diminuir? Pergunta. Tem alguém aí? Se não entendeu a pergunta, pode pedir que o professor reformule. Um minuto, está colocando aqui a chamada, já vou olhar a resposta. Vou ver aqui. Aumentar? Foi uma pergunta mais rápida? Sim, a oxigenação vai ser mais rápida, né? Então, como tu mesmo respondeu, Mauro. Muito obrigado, Mauro. Eu acho que pela resposta. Antes foi o Marcos, agora foi o Mauro. Muito bom. Então, realmente, vai estar provocando quedas d'água antes. Isso vai fazer com que o teu oxigênio dissolvido da água demore mais a reduzir. Isso, então, tu vai aumentar, né, essa distância até a desoxigenação total. E dependendo do nível que tu promover de quedas d'água, dependendo da quantidade de quedas d'água que tu faz com que tu não zere esse oxigênio dissolvido. Aqui o modelo que eu disse para vocês. Dentro da previsão, da forma como a gente, digamos assim, define os parâmetros para o cálculo, a gente prevê que ele zere, né? Mas é óbvio que se a gente tivesse, né, como promover uma situação real que não haja necessidade de zerar o oxigênio da água, que é isso que nós vamos estar buscando através do uso de uma ferramenta mais apropriada e de adequações na nossa modelagem matemática, então melhor vai ser. Por quê? Porque menor o impacto vai ser, então, para o rio, né? Então, realmente, da forma como a gente modelou aqui, da forma como nós modelamos aqui, Marcos, de fato, o que vai acontecer é aumentar esse tempo. Por quê? Porque como tu vai estar reincorporando mais oxigênio, em vez de estar reduzindo, vai estar recuperando, reduzindo, recuperando, reduzindo, recuperando. Perfeito, né?
E uma coisa que, não sei se vocês perceberam, mas sempre, quando a gente tiver uma carga orgânica muito alta no efluente, a gente vai ter uma tendência, né, a estar zerado, né, esse oxigênio dissolvido no efluente, tá? Então, é muito comum, né, por exemplo, empresas fazerem quedas d'água, né, na saída dos seus efluentes. Isso já serve para quê? Para promover uma pré-oxidação. E agora eu vou fazer uma pergunta, tá? Mais uma pergunta. Você é o engenheiro responsável pela empresa, tá? E eu vou fazer, vou simular esse desenho aqui, tá? Para que vocês, talvez, a compreensão de vocês fique melhor. Então, tu tem, né, a base do teu efluente está aqui em cima, está aqui teu cano, né? Vou mudar a cor desse cano aqui para caracterizar bem um cano, né? Botei o contorno cinza e o preto cinza, né? E daí nós temos aqui, aí nós temos aqui o nosso, digamos, o nosso efluente. Eu vou botar numa cor negra agora. Puta vida, né? Perdão. Então, nós vamos botar aqui o nosso efluente, né, sendo largado aqui. Certo? Então, esse efluente, né, se for, no caso, aqui eu vou colocar o corpo receptor agora. Então, nós vamos ter a situação 1, corpo receptor aqui, e vamos colocar uma situação 2, onde nós vamos levar esse corpo receptor lá para baixo. Por quê? Porque tu vai promover, né, uma queda d'água aqui e algumas resistências, né, no percurso aqui, né? Então, qual das duas situações, essa resistência ao percurso, tu pode promover da seguinte forma, tá? Tu pode aqui, ó, vai largando, né, estruturinhas aqui de concreto mesmo, estruturinhas de concreto. Essa estruturinha de concreto vai fazer com que tu tenha diferentes quedas d'água, né? Então, tu pode promover dessa forma. Difícil, pessoal, é difícil o cara ter que dar aula usando esse recursozinho aqui, ó. Então, tu pode fazer, aqui vai aumentar o nível e tu vai ter uma queda da água, né? E aqui, da mesma forma, tu vai ter, então, uma segunda queda d'água, e daí o teu efluente vai, então, tá, de alguma forma, né, sendo pré-oxidado nessas duas condições. Agora sim, agora vem a pergunta, né, a pergunta que o professor, ia formular, né? Então, nós temos essa condição 1, vamos colocar a numeração, para facilitar na hora da resposta, condição 1 e a condição 2.
Na condição 1, onde é que vai ser o teu ponto de coleta para te poder fazer a análise do teu efluente? Na condição 1 ali, onde é que vai ser o ponto de análise, né, para te poder fazer a coleta e fazer a análise? Condição 1. Condição 1. Então, tu vai coletar na saída do tubo, sim, né? Vai coletar na saída do tubo. Já na condição 2, tu também vai coletar na saída do tubo? Não, né? Por que tu não vai coletar na saída do tubo? Por quê? Porque, de alguma forma, isso aqui faz parte do teu processo de tratamento. Ou seja, a incorporação de ar nesse ponto e a incorporação de ar nesse ponto faz com que o teu sistema, né, adquira características diferentes. Então, a matéria orgânica que tu vai ter aqui, a tua DQO aqui, a tua DBO aqui, vai ser maior do que a tua DBO e DQO aqui, né? Então, isso é muito importante, e é obviamente que isso aqui, né, essas características, a gente considera dentro do terreno da empresa, né? Tu não pode simplesmente fazer todo esse aparato na margem do rio, né? Ou do ponto receptor. Mas isso cabe a vocês avaliarem que é muito melhor tu reduzir essa tubulação e incorporar um sistema desse, caso tu não esteja atingindo os parâmetros, porque quanto maior a pré-oxidação que tu promover nesse teu efluente, melhor vai ser as características, né, de DQO, DBO dele, ou seja, tu vai causar uma pré-oxidação e automaticamente uma redução, então, dessa carga orgânica. Muito bem. Então, vamos continuar dentro dessa linha. Então, vamos entender como que vai ser o exercício que vocês vão fazer. Eu não liberei ainda na plataforma, porque é proposital, tá? Eu vou liberar para você, eu vou explicar como que vocês vão fazer o exercício agora, tá? Mas vocês não vão fazer o exercício agora. Eu vou liberar para que a gente faça o exercício ali às 10 horas e 45, mais ou menos, né? Sempre lembrando que, como a gente não está fazendo intervalo de 15 minutos, então a gente solta 15 minutos antes. Então, eu largo o TDA 15 minutos antes. Mas, basicamente, o que vai ser o exercício? Nós, então, vamos avaliar a licença de operação, que é um documento que está disponível aí na plataforma digital. Então, a gente pega aí lá na FEPAM, a licença de operação da celulose rio-grandense, e a gente percebe que a celulose rio-grandense, ela está autorizada a lançar 154.400 metros cúbicos por dia, tá? Não sei se ficou claro para vocês aí, mas essa é a quantidade, 154.400 metros cúbicos por dia. Então, se a gente botar 154.400 metros cúbicos por dia, dividir isso por 24, dá uma média de 6.500 metros cúbicos por hora, tá? Então, essa é mais ou menos a quantidade de 6.433 metros cúbicos por hora, tá? Então, se a gente pegar isso aí, dividir por 60 e dividir por 60, nós vamos ter aproximadamente 1,78, ou seja, quase 2.000 litros por segundo. Tá? Então, essa é a vazão autorizada pelo órgão ambiental, certo? Então,
Como essa matéria orgânica ela é extremamente elevada, a DBO e a DQO de descarte, né, no corpo receptor são baixas, né? Se a gente for comparar com a licença de operação que nós usamos na aula passada, os valores são bem menores, né? Na licença de operação da aula passada, nós trabalhamos com uma autorização, no exercício 1, uma autorização de descarte de DQO de 330 e DBO 120, né? 330 e 120. 330 e 120. Então, na realidade, 4 vezes, né, quase de 3 a 4 vezes maior a carga permitida, né, para aquela situação. Porém, isso é uma realidade. A legislação, então, ela vai restringir, quanto maior a vazão de efluente lançado, menores serão os parâmetros que tu vai ter que estar depositando no rio. E, obviamente, que quanto, né, menor a vazão, tu vai ter tudo dentro de um limite, é claro, né? Quem estabelece os limites aqui no estado é a CONSEMA, mas ela é baseada na CONAMA. Isso quer dizer que se vocês forem trabalhar no Paraná ou se vocês forem trabalhar em São Paulo, a CONAMA é certo que vocês vão ter que atender, e daí vão ter que verificar, né, nos órgãos ambientais locais se não há uma restrição maior. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Então, a vazão está descrita na licença e os parâmetros de matéria orgânica também. Não se tem uma análise de oxigênio dissolvido na água, porque, em tese, o efluente vai estar com oxigênio dissolvido zero, né? E isso aqui, a questão da temperatura é um fator muito importante. Por quê, pessoal? Por que a temperatura é um fator importante? Agora, isso é uma pergunta. Por que a temperatura é um fator importante? Quanto maior for a temperatura do efluente, sim, vai ter um problema de um impacto ambiental que vai cozinhar o peixe, vai cozinhar. Não. Isso pode ser uma das respostas. Mas tem uma resposta crucial para o que nós estamos trabalhando. Quanto maior for a temperatura do efluente, o que isso vai promover dentro do que nós estamos avaliando do modelo de Streets-Phelps? O que isso vai promover? Quanto maior for a temperatura... Desculpa, não fugiu? Favorece a perda de oxigênio? Exatamente. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, menor a quantidade de oxigênio dissolvido. Perfeito. Quem falou? Deixa eu ver. Foi o Marcos que falou, professor. Marcos. Perfeito, Marcos. Isso é, maior a temperatura, aumenta a rapidez com que vai... Deixa eu ver aqui. Maior a temperatura, aumenta a rapidez com que vão ocorrer as reações induzindo a desoxigenação. Eu digo assim, Júlia, que a resposta mais simples e a melhor é que com temperatura mais alta vai reduzir a capacidade de desoxigenação, mas não é pela cinética da reação, né? Mas basicamente... Tudo bem, a cinética a gente sabe que a temperatura também, né, vai promover, não está errada a tua resposta, tá? Mas, principalmente, quanto maior a temperatura, menor vai ser o oxigênio presente na água. Então, além de tu promover o aumento da retirada de oxigênio da água pela reação, tu também vai estar impedindo a máxima solubilização do oxigênio na água. Então, quanto mais frio for o teu efluente, melhor vai ser. Por quê? Porque maior vai ser a capacidade dele estar absorvendo oxigênio, né?
Então, isso é muito simples, um exemplo bem clássico é um refrigerante quente e um refrigerante extremamente gelado, né? Se tu tiver um refrigerante extremamente gelado, quando tu abre ele, ele quase não promove bolhas, né? Agora, se tu vai abrir um refrigerante, né, quente, né, muito rápido vai ser o processo de perda, né, de gás. Por quê? Porque o aumento da temperatura reduz a solubilidade. Perfeito. Isso aí. Então, continuando aqui. Bom, agora que eu disse para vocês, a gente vai considerar, então, a gente sabe que a celulose rio-grandense, ela faz o descarte, né, do seu efluente líquido, né, no Lago Guaíba, nessas coordenadas aqui, tá? A gente sabe disso, isso tem publicidade, tem o local, mas nós iremos considerar a mesma situação, só que em 1, 2, 3, 4, 5 pontos de descarte, né? Eu sei que não são, mas vamos fazer simulações. Então, eu peguei um material disponível na internet, tá? Que é a análise de 5 pontos de água que vai, digamos assim, entrar na bacia do Guaíba, tá? E aqui nós temos, então, os pontos de análise, né? Um vai ser na foz, né, do rio Gravataí, o outro depois da casa de bomba número 5 do DEP, o ponto 3, que vai ser depois da casa de bombas pluvial do Transurb, o ponto 4, que vai ser antes da captação de água do DEMAI, e o ponto 5, que vai ser depois da captação do DEMAI, né, E aqui nós vamos ter todos os parâmetros que foram analisados. Então, eu peguei um materialzinho pronto já, tem os links, o professor colocou como material 16, tá? Para que vocês possam acessar na íntegra, né, o documento, caso vocês tenham interesse. Mas aqui tem várias análises. Mas, para o modelo Street Phelps, o que vai nos interessar vai ser a análise de DBO. Né? E, olha aqui, ó, do oxigênio dissolvido. Porque aqui nós não estamos considerando o efluente, mas nós estamos considerando o afluente. Então, vamos imaginar que a celulose rio-grandense vai largar o seu efluente no ponto 1, ora no ponto 2, ora no ponto 3, ora no ponto 4 e ora no ponto 5. Então, para cada um desses pontos, onde vai estar sendo depositado o efluente, nós vamos ter essas condições, né? Inclusive, em termos de profundidade, né? Ó, nós temos profundidade, teve a profundidade da coleta e a profundidade do rio. Então, a gente percebe o seguinte, ó, só uma curiosidade, né? 7, 11, 10 e 5. Então, aqui, nesse ponto, bem no início, na foz aqui aqui é o Gravataí, ó. Aqui vem o Gravataí, aqui é a foz do Gravataí. Então, aqui a gente tem em torno de 5 metros a profundidade, e daí aqui já fica mais profundo, né? Porque daí é navegação, né? É área de navegação. Então, aqui já é 10 metros. Daí aqui já reduz para 7 e aqui já reduz para 5 metros de profundidade, né? Então, isso também influencia, né, pessoal? Porque é óbvio que aqui tu vai ter várias vazões, né? Aqui tu vai ter, em tese, um volume de água maior, né? Aqui tu já vai ter um volume de água menor, já vai ter outras características, né?
E só para que a gente possa entender que se a gente for aplicar o Excel completo, a gente tem que atentar para esses detalhes, tá? Bom, com relação, outra informação que o professor também disponibilizou. Então, disponibilizei os pontos que o efluente vai ser largado, tá? As características físico-químicas da água, e eu também apresentei para vocês aqui algumas informações disponíveis aí na rede também, que foi um lugar onde eu achei uma informação de uma forma bem fácil, e é o que a gente vai considerar para o exercício, que é a vazão histórica, né? Então, a gente tem aí a vazão histórica do Lago Guaíba, tá? É um corpo hídrico superficial raso e aberto com vazão média histórica de entrada de 7.800 metros cúbicos por segundo. Lembrando que quando a gente olha aqui, o fluxo dele é do ponto 1 para o ponto 5, e daí vai vazando até a Lagoa dos Patos, e da Lagoa dos Patos vaza para o mar, né? Então, essa é a caída, digamos assim. Então, por isso que é importante a gente atentar para isso. Então, é a vazão histórica de entrada. Então, é o que vai, de fato, né? É o que vai, então, estar recebendo aqui para depois lançar para a Lagoa dos Patos e depois ir para o rio. Então, a gente tem esse é o fluxo. Então, nós vamos considerar essa vazão, né, de 780 metros cúbicos por segundo, a vazão do nosso rio. Então, a gente sabendo a largura, sabendo a altura, tem como a gente chegar na velocidade, né? Mas a gente precisa só entender que essa é a vazão. E essa aqui vai ser uma vazão pontual, né, com eventos pontuais. Provavelmente isso aqui são eventos de cheias, né, onde a gente tem muita chuva. Então, a gente chega a aumentar, né, de 3.000 para quase de 4 a 5 vezes, né? 4 vezes, seguramente, a gente chega a aumentar essa vazão em momentos de muita chuva. Então, temos essa informação. E aí é o exercício que vocês vão fazer no final como TDA. Né? O que nós temos que fazer? Vocês, então, vão calcular a concentração final. Ou seja, se nós tivéssemos que largar esse efluente no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4 e no ponto 5, né? Qual seria a concentração final, levando em consideração essa equação, que é uma das equações base do modelo de Strict-Phelps, onde tu determina a concentração final, só levando em consideração a vazão do efluente do rio e as concentrações de origem, tá? E a aplicação desse exercício, volto de novo a lembrá-los, vai ser liberado no tempo, tá, que a gente combinou, e eu vou abrir, vai ser essa atividade aqui, TDA, e está valendo meio ponto, tá? Meio ponto de G2. Então, a data está como dia 3 aqui, mas eu vou finalizar para dia 2, e o período vai ser das 11 até o meio-dia. Então, tem que ser feito nesse período, na forma de exercício, e o professor vai ficar monitorando e totalmente receptivo para tirar dúvidas e questionamentos, tá? Então, isso vai ser o nosso TDA que vai acontecer daqui a pouco, tá? Então, com relação a isso, é a aplicação que nós fizemos na aula passada e da explicação que o professor acabou de trabalhar com vocês aqui. Muito bem. Bom, então, uma vez, o que é importante para vocês entenderem nesse exercício, tá? Que a característica do ponto, né, principalmente, né, da sua matéria orgânica e das vazões, são determinantes, né, para a chegada da concentração no ponto final. E outra coisa, alterações das vazões, né, vão também influenciar.
A única diferença é que a aplicação dessa equação, ela não leva em consideração a quantidade de oxigênio dissolvido. Então, isso vai ser um exercício que nós iremos trabalhar na semana que vem, quando nós aplicarmos, então, Street Phelps em Enso. E daí nós fechamos, então, 3 aulas de modelagem em cima de poluição das águas. Daí, finalizando essa parte de poluição das águas, nós avançamos, então, para a poluição do ar e fechamos o nosso semestre com poluição de solo, tá? Modelagem e poluição de solo. Mas, então, hoje nós vamos trabalhar em cima desse TDA e agora, então, vamos começar os preparativos para a modelagem em Enso, tá? Então, assim, ó, quais os materiais vocês vão ter que consultar? Vocês vão ter que consultar no segundo momento, preparativos para a semana que vem, o material 17, material 18, material 19 e material 20, tá? Então, esses materiais estão disponíveis já lá na rede, tá? No aula, e é uma leiturinha que vocês devem fazer, né, para a próxima aula. Não precisa ler tudo, mas principalmente focar na área da modelagem, tá? Na parte de equacionamento, para que vocês fixem o conhecimento. Então, além de vocês terem o capítulo 8 como base do nosso livro, o professor também disponibilizou para vocês alguns artigos, tá, que estão disponíveis aí entre o material 17 e o material 20. Bom, então como é que funciona a autodepuração? Tá? Então, a autodepuração, né, tem a ver com as condições de vida aquática. Né? Então, por exemplo, um rio muito limpo, tá, ele vai ter uma DBO5, tá? Que é uma DBO, que é a quantidade de material decomposto em 5 dias, né? É importante, eu acredito que vocês, né, que já são alunos aí que estão praticamente concluindo a engenharia, né, ambiental, vocês já devam, né, saber como é que funciona uma análise de DBO. Mas, de uma forma bem rápida, eu vou apresentar para vocês. DBO, basicamente, então, envolve o quê? Tu pegar tua matéria orgânica, né, o teu efluente, esse efluente, então, ele vai ter inserido nele claro, um volume conhecido, né, por isso essa análise ela tem que seguir todo um procedimento, mas basicamente é isso, tu pega um volume conhecido de efluente, tu vai colocar um volume determinado de micro-organismos e vai promover o processo de oxigenação, né, artificial nesse meio. Então, o que vai acontecer? Esses micro-organismos vão começar a atuar em cima da decomposição dessa matéria orgânica, ajudados também pelo insuflamento contínuo de oxigênio na água. Né? Se, digamos assim, vamos fazer uma analogia, seria uma bombinha de aquário insuflando ar de forma constante e os micro-organismos atuando para consumir aquela matéria orgânica. Então, a DBO5 é o valor, né, de oxigênio, né, convertido isso para miligramas de oxigênio por litro de efluente, então vai ser a quantidade de oxigênio, né, depurado, utilizado para depurar, então, essa matéria orgânica em 5 dias. Isso seria a DBO5. Então, quando a gente tiver uma condição de rio extremamente limpo, né, tu vai ter uma DBO1. E quando tu tiver um rio com uma característica, né, um pouco pior ou melhor, piorando progressivamente, a DBO vai mudando. Então, a gente pode pegar aqui, ó, pegar esse exemplinho aqui, pegar esse material aqui, jogar aqui para a gente fazer uma breve avaliação. Ó. Então, se a gente olhar aqui, comparando, né, DBO,
Ó, DBO no ponto 1, 1, ponto 2, 2, ponto 3, 1, 1 e 1. Então, a gente, pelos resultados de DBO, da forma como está sendo apresentada pelo Jordão, né, em tratamentos de esgoto, quarta edição, não está ruim o ambiente aquático nesses pontos aqui, né? 1, 2, tá? Talvez o ponto 2 foi o que ficou um pouquinho pior, porque deu uma DBO de 2, né? Então seria um rio limpo. Bom, eu discordo, né, não desses valores, mas daqui a pouco essas análises aqui de DBO ficaram um pouquinho, né, dúbias, né? Bom, mas contra dados não tem argumentos. Então, esses foram os valores, esses os valores que a gente vai estar utilizando como base. Mas, pelo referencial que nós temos, é um rio muito limpo. Tenho cá minhas dúvidas, né? Mas, tudo bem. E daí a gente vai ter, né, as características com relação à saturação do oxigênio, né? Então, como é que se define a saturação do oxigênio dissolvido? É com base, né, na solubilidade dele. Então, se tu pegar, por exemplo, dependendo da temperatura, o que acontece aqui, ó, o oxigênio dissolvido, que são miligramas por litro, ou gramas por metro cúbico, ou seja, ppms. Então, o que nós temos? Ó, quanto maior for a temperatura da água, menor está sendo, ó, maior a temperatura, ó, maior temperatura, menor solubilidade. Então, se a gente tiver, por exemplo, 40 graus, vai nos dar aproximadamente ali, ó, em torno de 6,2, 6,3, em torno de 30 graus, ó, em torno de 7,2. Mas lembrando, pessoal, esta é a solubilidade, essa é a saturação, certo? Que é quando tu atinge a máxima quantidade de oxigênio dissolvido. Só que numa condição real, tu não vai ter a máxima condição dissolvida. Por isso que eles colocam em percentual de oxigênio dissolvido. Então, vamos supor essa condição aqui, ó. Vamos pegar essa condição aqui, ó. Qual é? Vamos ver se tem a temperatura aqui. Olha aqui, olha que interessante isso. Olha a quantidade de oxigênio dissolvido que nós tínhamos lá no ponto 1, 0,38, pessoal. Daí, aí nós podemos fazer a seguinte analogia. Vocês acham que com esta quantidade de oxigênio dissolvido, eu vou ter aquela DBO ali? Isso é uma pergunta, pessoal. Olha aqui, ó, olha a temperatura de água, 24, tá? Então, ó, vamos pegar aqui, ó, 24 graus, aqui é 24 graus, ó. Deixa eu fazer uma coisinha aqui para a gente... A ideia é que vocês trabalhem bem os conceitos, pessoal, porque, assim, esse é o momento que tem para nós questionarmos. Não é porque a informação veio de uma FEPAM, ou veio... que são verdades absolutas. Eu acho que, assim, nós temos que aprender a questionar, certo? Então, as verdades absolutas não existem. O que existem são argumentos técnicos. E vocês, como estudantes, têm que o quê? Aprender a utilizar os argumentos técnicos para poder vencer, né? Vencer na vida, vencer na técnica, essa que é a ideia. Então, vamos pegar mais ou menos ali, ó, os 24 graus centígrados, aproximadamente, tá? Vou botar aqui para a gente não se perder, tá? Deixa eu botar em vermelho para vocês fixarem bem o entendimento.
letra aqui. Tá, então, ali, ó, 24 graus. Então, 24 graus, digamos, a saturação de oxigênio na água, vamos dizer que vai ser aqui 9, tá, pessoal? Não é 8,5, é um pouquinho abaixo de 8,5. Vamos botar 8,3. Então, vamos dizer, ó, aqui. Então, vamos dizer que a 24 graus centígrados, tá, a saturação de OD é 8,3 miligramas por litro, certo? Porém, segundo a informação que nós pegamos aqui, né, se tu tiver um rio extremamente limpo, com uma DBO1, tu vai estar com aproximadamente 80% da saturação. Tá? Então, 80% da saturação vai ser igual a 0,8 vezes 8,3. Isso aqui vai ser quanto? Vai ser 6,64 miligramas por litro. Ou seja, pessoal, isso aqui vai ser o teu OD que tu deveria ter nesse ponto aqui, certo? Então, o que eu estou fazendo? Isso é outra coisa, pessoal, que às vezes, não, mas foi o laboratório que deu. Cara, vocês têm que aprender a contestar, pessoal. Não é porque foi o laboratório que deu, lá no laboratório tem uma pessoa igualzinha a você, que pode errar, assim como o professor erra, né? Aluno erra, gente formada erra. Então, como eu vou ter uma DBO1 tendo o meu oxigênio dissolvido de 0,38? Ou seja, praticamente desprezível. Então, com base nesta informação, eu te digo que a DBO naquele ponto ali está de 10 a 20. Então, eu te digo isso, que para mim ter para mim ter 0,38 miligrama por litro de OD, divide isso aqui por 6,64. Quanto que dá isso aqui? Vamos ver. 0,38 dividido por 6,64. 0,38 dividido por 6,64. Dá aproximadamente, ó, 0,06. Tá? Então, ó, isso aqui quer dizer o quê? Ó? Que tu tem aproximadamente 6% do que deveria ter. Certo? 6% do que deveria ter. Então, o que eu vou te dizer? Que acertadamente nós temos uma condição ali, ó, de mal a péssimo. Então, neste ponto do rio, ponto 1, a DBO será maior que 10. Certo? Então, pessoal, isso aqui ó, é lorota, mas para o exercício, nós iremos utilizar, para o exercício da aula de hoje, nós iremos utilizar esses dados aqui.
Mas eu te digo acertadamente que isso aqui é lorota, não é um. Quem fez a análise fez errado. Ou fez a medição de oxigênio errado. Mas eu acho que o oxigênio está certo e aqui está errado, tá? Muito bem. Então, queridos, isso faz parte, tá, de uma análise crítica, né? Então, como é que funciona essa questão do oxigênio? Aquilo que a gente já falou, né? O processo, então, de oxigenação vai se dar pela superfície. Então, é aquilo, quanto mais a gente promover a aeração do meio, ou seja, das quedas d'água e coisas desse tipo, mais incorporação de oxigênio, né? E o que o oxigênio vai fazer? O oxigênio, então, ele vai ser consumido, né, para o processo de nitrificação, ele vai ser consumido pela respiração de plantas e animais, por isso que quando o oxigênio for consumido do rio, o que acontece com os peixes e o que acontece com as plantas aquáticas? Elas morrem, né? Então é fundamental que a gente não zere o oxigênio. Por isso que eu digo, o modelo ele serve para te ter uma noção do que acontece, né? Que a depuração da matéria orgânica se dá, sim, pelo consumo do oxigênio dissolvido, mas jamais um órgão público, um órgão ambiental vai permitir que isso aconteça, tu zerar, tá? Então, o intuito é que a gente entenda que isso sim vai ser zerado conforme a matéria orgânica, mas na prática isso não deve de acontecer, tá? Ficou claro isso, pessoal? Então, por isso que toda essa série de artifícios e argumentos serve para que a gente compreenda que o impacto que o teu efluente vai causar no meio não pode ser suficientemente grande para zerar o oxigênio, tá? Então, como é que funciona a questão, né? O déficit de O2 indica, então, desequilíbrio no meio. Então, a partir do momento que tu tiver pouco oxigênio dissolvido, é porque tu tá com muito material orgânico. Então, se a gente pegar aqui, ó, eu vou voltar de novo lá naquela figura. Aqui é nítido, pessoal, o problema que nós temos. Tá? Olha a cor da água aqui, pessoal, isso é nítido. Então, jamais a DBO aqui é 1. Então, é um valor enganoso esse aqui. É um valor enganoso. Quem deu esse valor aqui não se deu conta ou fez errado. Esqueceu de botar os zeros aqui, tá? Então, não só pela cor, mas aqui, esse ponto do Gravataí é um ponto que tem muita lama no fundo, né? E essa lama é exatamente o que nós vemos nessa figura aqui, ó. Ela é uma lama, tá? Que é de matéria sedimentável, principalmente esgoto cloacal, né? Que não se tem tratamento, e a gente sabe que não se tem tratamento, né? A Corsã agora começou com alguns movimentos de coleta de esgoto, né, nas residências, mas ainda isso está muito devagar, né? Então, e agora Covid, a pessoa só fala de Covid, então isso aí cada vez mais devagar está, né? Então, para que a gente entenda, então, esse déficit do oxigênio dissolvido vai, sim, né, ocorrer em virtude do consumo, né, dessa matéria orgânica, né, oriundo do efluente para o processo, né, de depuração dessa matéria orgânica. Então, o que acontece? Além de tu ter as plantas e os animais, ainda tu vai ter o teu efluente consumindo esse oxigênio. Tá? Então, a capacidade do corpo, né, da água em restabelecer o equilíbrio do meio líquido através do processo de decomposição biológica, né? Então, isso é o que a gente vai caracterizar como autodepuração, que é o consumo, então, do oxigênio do meio pela matéria orgânica, mas tudo no intuito de fazer com que o equilíbrio, né, seja reestabelecido. Então, tem duas constantes, que é aquelas que você já conhece, que é o K1, né, e o K2, mas o K1 nada mais é a constante de desoxigenação, ou seja, vai depender
do tipo de matéria orgânica, do grau de poluição do corpo receptor e da temperatura. Então, volto de novo a dizer, o modelo que o professor apresentou é um modelo, é uma ideia para que a gente pudesse trabalhar. Mas olha aqui, o professor fez uma projeção média, né, com base no uso dessas informações aqui. Então, não pode ser feito dessa maneira, porque dependendo do rio, dependendo das características que tu tens no local, tu vai ter que definir esse K de uma forma, né, prática, tá? Então, não pode ser feito dessa forma. Então, lembra, é que nem quando a gente trabalhou lá na modelagem dos tanques, né? A gente fez a prática, o professor disponibilizou um material em Excel e começou a provocá-los para que vocês fossem desenvolvendo. E nem lá, na análise dos relatórios, eu vi que, infelizmente, tem alunos que já estão concluindo aí a engenharia e o pessoal não sabe fazer um relatório. Pessoal, engenharia ambiental, vocês vão se deparar com a necessidade de fazer relatórios para órgãos ambientais. E, cara, tu tem que saber escrever, tu tem que saber te comunicar através da escrita. Então, assim, é uma pena ter alunos que já estão concluindo a graduação e tem um déficit tão grande nessa área. Então, o professor fica à disposição de vocês, para caso vocês tenham dúvidas e queiram ajuda, porque é triste isso, pessoal. É muito triste. Tu tá te formando sem a capacidade, sem o dom da escrita, tá? Então, por que o professor também está colocando tanto material para vocês lerem? Porque vocês não vão melhorar se vocês não praticarem. Então, uma das formas de vocês melhorarem é por meio da prática. Então, é ler, ver como se faz para poder aprender como fazer, né? Então, voltando de novo aqui no que nós estávamos vendo. Então, essas, digamos, variáveis vão influenciar diretamente no K1, né? Bom, como que nós determinamos, então, o K1? Né? Se for, né, situações de esgoto, se for base E ou base 10, né, base exponencial ou base logarítmica. Então, isso aqui na próxima aula a gente vai aplicar, mas é importante que vocês compreendam que dependendo do tipo de esgoto, né, dependendo do tipo de efluente, nós vamos ter diferentes valores de K1, e dependendo das condições do corpo receptor também, né, então, do rio, né. Bom, agora, que é o processo de desoxigenação, ou seja, é o quanto que o oxigênio do rio cai. Agora, o processo de autodepuração também envolve a constante de reaeração. Lembra aquelas melhorias que o professor fez lá embaixo, né? Que o professor pegou e fez... Perdão. Eu peguei aqui do ladinho, e eu tive que fazer essas mudanças aqui, né? Passei com tudo. Aqui. Essas mudanças, esses ajustes que eu tive que fazer foi por quê? Né? Teve um ajuste aqui, ó. Por que eu tive que fazer esses ajustes? Por causa dessas questões, que na hora da determinação do meu K2, eu utilizei, sim, uma formulação apresentada por Street Phelps, porém, tem outros fatores que não foram avaliados, né? Então, por isso, sempre que a gente fizer uma modelagem, a gente tem as considerações. Então, aquele exemplo ali que o professor mostrou de ajuste de fórmula foi algumas considerações que eu fiz no início da aula de hoje para justificar o porquê que não está completamente correto o que nós fizemos. Não quer dizer que está incorreto, mas ele te dá uma noção do que é, mas não te dá
uma informação próxima da realidade, que foi a mesma coisa nos relatórios que vocês me reproduziram. Tiveram grupos que conseguiram modelar muito próximo ao resultado encontrado no laboratório. Porém, tiveram outros grupos que o modelo se distanciou do resultado de laboratório. Então, a distância pode ser... mas espera aí, mas tanto o grupo X quanto o grupo Y usou a mesma base de dados para fazer a modelagem. Então, provavelmente, a coleta de dados não foi correta. E aí entra a mesma dinâmica do que nós estávamos falando ali, dos resultados ali, da análise daqueles pontos da FEPAM. Então, nós temos informações. Será que foi problema na coleta? Será que foi problema de amostragem? Será que o cara que transcreveu os resultados esqueceu de botar um 0? Vocês estão entendendo? Então, é nessa linha que a gente trabalha. Nem sempre, às vezes, a hora da parte experimental, houve alguma dúvida, houve algum problema que vocês na carne puderam sentir. Então, assim como tiveram grupos que saíram muito bem, teve outros que falharam e falharam muito, não só na parte da modelagem, mas também na parte prática, né? E o que, então, é essa constante de reaeração? Ela também vai depender da temperatura, da área superficial da interface e das condições de escoamento, né? Que é aquilo que a gente falou. Se tu promover maior turbulência na água, por exemplo, onde é que tu vai ter uma água com mais oxigênio? Uma água na serra, com grandes desníveis, com cachoeiras, ou uma água que tu vai pegar aqui na região metropolitana plana? Onde tu vai ter mesmo que tu não tenha poluição em nenhuma das águas. Né? Onde é que tu vai ter uma água com mais oxigênio? A água na serra. Né? Por quê? Porque lá é mais frio, um fator predominante. E o outro é que tu tem maior queda da água. Então, você já deve ter ouvido falar em pesca de truta. Né? Então, truta é um tipo de peixe que ele não se desenvolve aqui embaixo. Por quê? Porque ele precisa de um teor de oxigênio muito alto, né, na água. Né? Então, ele precisa de uma água, né, de clima montanhoso, uma água de temperaturas mais baixas. Né? Então, aqui nos trópicos, a gente vai ter peixes que precisam de menos oxigênio na água. Né? Por exemplo, pega bagre, né, pega cascudo, que são peixes que vivem aí com 0,5, com 1, com 2 miligramas de oxigênio dissolvido na água. Mas, então, o K2 vai ser a constante, então, de reaeração. Então, o K1 é o quanto o oxigênio decresce e o K2 é o quanto ele se eleva, né? E aqui a gente tem vários exemplos, né, de características, né, se for um lago pequeno, se for um lago de grande porte. Então, se a gente pegar Guaíba, né, o Lago Guaíba ele tem essa característica, que é um lago de grande porte. Os rios, né, as corredeiras e assim sucessivamente, tá? E aqui, só para a gente fazer o prof trouxe um exemplo para vocês entenderem um pouco sobre as cargas orgânicas, né? Então, que nem a gente pega ali aquele ponto 1 ali do lançamento lá que nós vimos, cara, ali recebe muito esgoto doméstico. Então, e olha a carga do esgoto, 300. E para a gente ter 1 de DBO ali, teve um problema sério naquela análise ali. Muito bem. Bom, então, isso aqui a gente já viu na aula passada, mas é importante que vocês entendam o que nós precisamos analisar nesse modelo de Strict-Phelps. O clássico é oxigênio dissolvido DBO, isso você já sabe. Mas ele estabeleceu bases matemáticas para a curva de depleção de O2, ou seja, é tanto a redução, que é o K1, quanto o ganho, né, que é o K2. Menor oxigênio dissolvido crítico, tempo crítico e validado para condições estacionárias, ou seja, é um modelo que não é dinâmico, é um modelo que vai servir para uma análise pontual, né? Esse modelo, ele precisa do quê para que a gente possa calcular ele? Das vazões, tanto do rio, quanto do efluente, das concentrações,
de DBO de oxigênio dissolvido e das temperaturas, tanto do efluente quanto do corpo receptor. Então, estão entendendo por que a FEPAM estabelece, por exemplo, temperatura? Porque eles usam esse modelo para estabelecer se aquele efluente vai ou não causar um impacto. Por isso, tudo isso que a gente falou no início da aula. Velocidade de percurso, então, dependendo do tipo de rio, isso aqui vai influenciar, né? Tu pega um rio, volto de novo a dizer, uma empresa, pega ali a maltaria Ambev, né, que fica ali no Navegantes. Ó, a carga de uma maltaria é em torno disso aqui, ó, do bruto, né, pessoal? Bruto, de 400 a 1.500. Só que ele vai largar no lago ali, vai largar mais ou menos, a maltaria larga o efluente dela, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, que é o ponto, entre o ponto 3 e o ponto 4, ó, entre o ponto 3 e o 4. É onde tu tem as condições do rio, ó, pelo oxigênio dissolvido, ó, razoável, ruins, né, de 3 a 4, é ruim. Era para ser 6, né, então, o que acontece? Com base nessas informações, a FEPAM, então, estabelece, ó, frente a essas condições, tu vai ter que... Por quê? Porque ali tu tem todas as características que vão te ajudar para definir o valor. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Se a gente for avaliar esse exemplo, tu dá com esses dados aqui, ó, aqui a concentração, né, de saturação do oxigênio, né, o K1, K2, a constante, a vazão do rio, DBO, tá? Então, avaliem isso e avaliem esse valor agora aí, pessoal, tá? Por favor, deem uma avaliada, tá? E desenvolvam aí um senso crítico. Vou dar 1 minuto para vocês fazerem isso. Daí, pessoal, conseguiram chegar a alguma... Então, o que a gente percebe, né? Essa primeira curva, ela te dá, então, de déficit de oxigênio, né? E tem a questão da definição da meta, do órgão ambiental, o oxigênio dissolvido, né? E o déficit. Então, o que a gente percebe, né? Que o déficit reduz quando o oxigênio dissolvido aumenta, né? E aqui com relação ao DQO, DBO, desculpa, DBO, né? O valor da última DBO e da DBO 5, né? Que acaba sendo menor, né? Porque daí é período posterior, e a meta. Então, eles mostram mais ou menos aqui, ó, a distância necessária para que tu consiga ter as condições ideais de reincorporação. Então, ó, o tempo crítico, tu consegue determinar, então, em torno de meio-dia,
tu consegue atingir as condições, a meta de DBO, né, e a meta de oxigênio dissolvido, a distância crítica, que é onde tu tem o ponto de pior condição, que é aqui, ó, em torno de, essa é a distância crítica, onde tu vai ter o teu oxigênio dissolvido muito próximo do limite, ó, o limite é 5, né, e logo em seguida tu já consegue reaproximar ele do oxigênio dissolvido de saturação, que é os 8,3, né? Mas, basicamente, ele te dá, o modelo te permite tu definir, então, o tempo, né, que isso acontece, e esse tempo, pessoal, vai ser fator da velocidade do rio, né, vai ser fator das condições de K1 e K2, tá? E aqui um outro exemplo. Qual é a diferença desse exemplo para aquele outro ali, ó? A vazão do rio. Aqui está 23 e aqui está 12. Né? Aqui tu tem uma DBO de 3, DBO de 3 do rio. A única diferença, o efluente não muda nada. Pode ver, ó, o efluente não muda nada. A única mudança que está acontecendo é a mudança no vazão do rio. Então, quando tu tiver uma vazão de rio maior, o que vai acontecer? Né? Olha aqui. Aqui tu teve um tempo crítico, vazão menor, o teu tempo é de meio-dia. Uma vazão maior, o teu tempo crítico, né, ó, aumentou. Né? Aumentou e a distância crítica também aumentou, né? Então, o que acontece? Tu vai chegar numa condição mais crítica aqui para o rio, e isso fez com que tu ficasse abaixo da meta. Então, o que tu teria que fazer nessa condição? Tu teria que reduzir parâmetro de DBO ou reduzir a vazão do efluente, para te não sofrer o impacto, né, conforme a gente teve ali, certo? Professor, uma pergunta. Fala, meu irmão. Ali a gente tem o valor de K, seria a reaeração do rio, né? O K2, isso. O K2, tá, e o K1 seria o quê? O K1 é a desoxigenação do rio. É o de oxigênio que ele perde, né? Entendi. Certo? Bom, então, pessoal, isso a gente, então, na próxima aula, é importante que vocês façam a leitura aí do material 17, 19 e 20, tá? Como eu disse para vocês, uma leitura dinâmica, tá? Foquem mais, ó, maior foco na modelagem, tá? Então, assim, o que eu quero? Para que quando a gente, semana que vem, quando a gente começar a trabalhar em cima dos dados, que haja uma compreensão melhor, tá? Por parte de vocês, quando a gente for falar desses termos, da mesma forma como nós fizemos agora, tá? Então, isso vai nos ajudar na hora de realizar os exercícios e também vai ajudá-los a ter uma compreensão melhor, tá? Então, o que nós iremos fazer agora? Eu vou, então, encerrar o vídeo, tá? A nossa gravação, tá? E vocês, logo em seguida, então, já vão tocar a realização dos exercícios de TDA, tá bom? Então,